mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como planejar, a etapa de planejamento, a primeira etapa para o estudo interlaboratorial, com a finalidade de validar a precisão de um método de teste aí, tá bom? Quero aproveitar para pedir para você, se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, tá? Para receber uma notificação todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui. Tá bom? E deixa o like aí se você gostar do conteúdo, tá? E deixa seus comentários também, tá? Interagir aí nos comentários para dar uma força pro canal aí, para o algoritmo ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas aí, tá bom? Então, vamos falar, sobre a primeira etapa aqui, tá? Que é o planejamento do interlaboratorial, tá? Nessa etapa aqui, o planejamento se divide aí, em 7 etapas, tá? Sendo elas o grupo de trabalho, a definição do grupo de trabalho, o desenho do estudo, tá? A metodologia de teste, quais são os laboratórios, que vão participar, a definição dos materiais, os resultados de teste por material e o protocolo em si de teste, tá? Então vamos falar aqui, esse vídeo vai alongar um pouquinho mais que os demais aí, tá? Mas nós vamos falar dessas 7 etapas aí. Então vamos falar primeiro aqui com relação ao grupo de trabalho, tá? Uma equipe típica de trabalho para estudo interlaboratorial, ela é composta de um coordenador do estudo, de um estatístico, de um analista de dados e de supervisores dos laboratórios participantes aí, ou os gestores aí dos laboratórios, tá? Então, tanto o grupo de trabalho que desenvolveu o método de teste, ou um grupo de trabalho especial nomeado para o propósito, deve ter responsabilidade geral pelo estudo interlaboratorial aí, tá? Incluindo o financiamento, caso necessário, e quando apropriado, o pessoal e a concepção do estudo interlaboratorial e a tomada de decisões no que diz respeito aos dados questionáveis. Nós vamos ver mais adiante aí, que os dados são submetidos aí a um teste, estatístico, que assinala, quando um valor, ele está sendo sinalizado aí como questionável, ou duvidoso, tá? Então esse grupo de trabalho deve decidir, sobre o número de laboratórios, número de materiais e quantos resultados de teste vão ser necessários para cada material aí, tá? Além disso, esse grupo tem a função de especificar quaisquer procedimentos especiais de calibração e as condições de repetibilidade a serem especificadas no protocolo de teste, tá? Então, o grupo de trabalho aí, muitas vezes do laboratório de referência, é responsável por essas atividades aí que eu acabei de comentar, tá bom? A função do coordenador de estudo, ele tem, que supervisionar a distribuição de materiais, e protocolos aos laboratórios, e ele vai receber os relatórios de resultados dos testes dos laboratórios participantes também, tá? Ele vai coordenar, de uma maneira geral, o estudo interlaboratorial, tá bom? A verificação dos relatórios em busca de erros grosseiros, e a verificação junto aos laboratórios, quando tais erros forem encontrados, também é responsabilidade desse coordenador aí do estudo interlaboratorial, tá? E esse coordenador, ele pode contar, com a ajuda de um estatístico aí, uma pessoa familiar com a estatística, em questões e casos questionáveis aí também, tá? Já o estatístico, a função dele é prover assistência, porque ele tem familiaridade, com procedimentos estatísticos, utilizados aí na prática de estudos interlaboratoriais com essa finalidade aqui, de determinação de precisão de métodos de teste, e com materiais que estão sendo testados, a fim de garantir que esses requisitos aí descritos na norma, sejam atendidos de maneira eficiente e eficaz, tá? Então, também, o estatístico também auxilia o grupo de trabalho na interpretação dos resultados da análise de dados, e quando uma pessoa com conhecimento adequado dos materiais e das técnicas estatísticas adequadas não estiver disponível, então esse grupo de trabalho tem que obter os serviços de um estatístico que tem experiência em trabalho prático com esses dados de teste de materiais aí, O grupo de trabalho, ele deve proporcionar ao estatístico a oportunidade de se familiarizar, com o procedimento estatístico aí, que vai ser utilizado no estudo interlaboratorial e com os materiais e o método de teste envolvidos aí, tá? Ele deve tornar-se membro do grupo de trabalho que conduz, o estudo interlaboratorial,
não necessariamente, né, não é em todos os casos que o grupo de trabalho, né, precisa ser membro, tá, da norma, né, da ISTM, né, do Inmetro, da ISO, tá? Mas é importante que seja familiar aí, né, com os estudos interlaboratoriais e as estatísticas envolvidas, tá? Então, o cálculo dessas estatísticas aí para cada material, né, podem ser feitos facilmente por pessoas que não tenham conhecimento estatístico também. Mas é importante para a interpretação e correta determinação aí dos resultados, né, e as conclusões que uma pessoa com essa bagagem estatística aí faça parte do grupo de trabalho, né? Tem também a função do analista de dados, né, que é um indivíduo, né, cuidadoso ao fazer cálculos e pode seguir as instruções da norma ao realizar os cálculos estatísticos sobre os resultados obtidos, né, sobre as determinações e resultados dos testes, né. É a pessoa que vai compilar aí, né, as tabelas com os resultados, com as determinações, né, vai calcular as médias, desvios padrão, etc. Vai tabular, né, literalmente tabular os dados para que possam ser feitas aí, né, as análises, tá bom? E os supervisores, né, de cada laboratório participante aí, né? Então, cada um desses laboratórios tem que ter um representante chamado supervisor, né, para supervisionar essa condução aí dentro do laboratório participante, né, e se comunicar com o coordenador aqui, né, do estudo interlaboratorial, né? Então, esse nome aí, né, dessa pessoa deve ser obtido, né, em um formulário específico, né, de resposta ao convite para participar, né, enviado tipicamente aos laboratórios convidados aí, né. Então, normalmente, né, enviado um convite para participação no estudo interlaboratorial, né, há um protocolo aí para isso. Então, o nome, né, e os dados de contato dessa pessoa deve ser obtido aí e informado, tá? Então, esse é o grupo de trabalho típico aí, tá, para estudos interlaboratoriais, né? Vamos falar agora aqui, né, sobre o desenho do estudo interlaboratorial, tá? Alguns tipos mais comuns aqui, né? Você, sendo representante de um laboratório que vai participar do estudo interlaboratorial, né, a participação ela pode ocorrer, né, de formas distintas aí. Existem outras além dessas aqui que eu vou mostrar, tá? Mas as principais, né, são essas daqui, ó, tá? A participação sequencial, né, em que o laboratório de referência ou o coordenador aqui, né, dá início, né, às medições, submete aí, né, o material para teste no laboratório participante. Esse laboratório faz as suas atividades e submete para o laboratório seguinte e assim sucessivamente até que o material é retornado aqui para o laboratório de referência, né? Muitas vezes há uma preocupação, né, com a estabilidade, né, do mensurando. Ele pode ir se deteriorando à medida que outros laboratórios vão manuseando, né, ou vão extraindo aí uma porção de material. Então, muitas vezes, né, acontece também quando o material é submetido para um laboratório participante, dele retornar esse material aqui para o laboratório de referência, né, ou para o coordenador aqui do estudo, para checar a integridade antes de ser submetido para um novo laboratório, tá? E esse aqui é chamado de participação sequencial, né, em que os laboratórios sequencialmente vão participando. A participação simultânea acontece quando amostras são enviadas simultaneamente para diferentes laboratórios, né, nesse caso aqui A, B, C e D, e os resultados são reportados de volta aqui para o laboratório coordenador aqui, né, o laboratório de referência para o estudo interlaboratorial, tá bom? Então, esses dois esquemas aqui são os dois esquemas mais comuns, né? E algumas particularidades acontecem aí quando a estabilidade, né, do corpo de teste aí, né, vamos chamar assim, né, ou a amostra de material não é estável aí ao longo do tempo ou pode sofrer deterioração com o manuseio e com a medição, tá bom, pessoal? Outro ponto importante com relação ao desenho do estudo, né, é manter, né, o desenho do estudo o mais simples possível para obter estimativas de variabilidade dentro e entre laboratórios que estejam livres de efeitos secundários, tá? O projeto básico, tá, ele é representado por uma tabela de classificação bidirecional, tá, na qual as linhas representam os laboratórios, as colunas representam os materiais, né, ou o que está sendo testado, e cada célula, ou seja, a intersecção de uma linha e uma coluna, contém os resultados dos testes feitos por um determinado laboratório em um determinado material, tá? Essa tabela aqui, tá, é a mesma tabela que você vai encontrar, tá,
na norma ASTM E691, no exemplo, né, de aplicação de um método de teste para determinação de glicose aí no soro. Tá? Então, os dados, né, a planilha em Excel que contém esses dados aqui, tá? Você vai encontrar na descrição do vídeo aí para baixar, tá? Para fazer download. E os dados são apresentados da seguinte maneira, né? Tipicamente cada linha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 até 8 laboratórios aqui participando desse estudo interlaboratorial, né? E são submetidos 5 tipos de materiais aqui, ó, tá? A, B, C, D e E, tá? E nota que cada intersecção aqui possui 3 leituras, né? Foram feitas 3 medições aí, vamos chamar assim, 3 determinações do nível de glicose nesse soro que foi submetido, né, ao laboratório 1, né, chamado aqui de material A. Tá? Então, para cada combinação de laboratório e material aqui foram feitas 3 medições aí, né, e os resultados estão reportados aí, né. O que nós vamos aprender mais adiante na parte de análise estatística aqui é como interpretar esses dados aí e determinar se existe aí uma diferença muito discrepante entre um laboratório e outro para cada tipo de material aí, tá bom? Com relação à metodologia de teste, né? Então, é primordial, né, de primordial importância aí, né, a existência de um método de teste, né, válido e bem escrito que tenha sido desenvolvido em um ou mais laboratórios competentes, né, e que tenha sido submetido a um teste de robustez antes do estudo interlaboratorial, né. Os testes de robustez, né, o Ruggedness Test, né, em inglês, é um procedimento de triagem para investigar os efeitos de variações nas condições ambientais, tá? Ou outras condições a fim de determinar como o controle de tais condições de teste devem ser especificados na descrição escrita do método, né? Então, o que isso quer dizer? Imagina que você vai fazer um teste aí, né, para medir, por exemplo, a dilatação térmica, né, de uma chapa específica aí de um metal. Tá? Então, imagina que a temperatura, né, utilizada lá e a umidade relativa do ar nesses laboratórios aí, né, que vão efetuar o teste, né, você tem um conhecimento prévio que não é tão controlado assim, né? Então esses testes de robustez eles avaliam, né, são ensaios preliminares antes de executar o interlaboratorial para checar, por exemplo, os efeitos de temperatura, umidade, né, na precisão dos resultados aí, tá bom? Como resultado, né, da realização do procedimento de triagem aí, né, do teste de robustez, né, e de alguma experiência com o método de teste no laboratório patrocinador, né, em um ou dois outros laboratórios, por exemplo, né, uma versão escrita do método de teste deve ter sido desenvolvida, né, mas não necessariamente publicada como método padrão, né. Significa isso. Então, caso necessário, você vai precisar desenvolver uma versão escrita aí do método de teste, como executar o método de teste, com essas condições aí que foram determinadas para obter, né, uma precisão razoável aí, né? Então esse rascunho ele deve descrever o procedimento de teste em termos que possam ser facilmente seguidos em qualquer laboratório devidamente equipado por pessoal competente com conhecimento dos materiais e das propriedades que estão sendo testadas aí, né? As condições de teste, né, que afetam sensivelmente os resultados do teste, eles devem ter sido identificados, né, e o grau adequado de controle, né, das condições de teste, né, eles têm que ser especificados na descrição do procedimento de teste. Além disso, o método de teste tem que especificar com que precisão, né, com quantos dígitos, cada observação no método de teste tem que ser medido. O método de teste deve especificar o procedimento de calibração e a frequência da calibração. Tá? Então é importante que esses pontos aí sejam atendidos para que seja possível participar aí do estudo interlaboratorial. Tá? Com relação aos laboratórios participantes aí, né? Pode surgir dúvida com relação ao número necessário de laboratórios. Tá? Então é importante, né, que laboratórios suficientes sejam incluídos no estudo interlaboratorial para que se tenha um cross-section razoável da população de laboratórios qualificados. Tá? Então, não adianta você fazer um estudo interlaboratorial com o objetivo de determinar a precisão de um método de teste, né, se você não incluir laboratórios suficientes aí, né? De forma que a perda ou o mau desempenho de alguns, né, não vai afetar, né, não vai ser fatal para o estudo, né, e mesmo assim, né, mesmo com o mau desempenho de alguns laboratórios aí,
você pode ter uma boa estimativa, né? Ou pelo menos satisfatória aí da reproducibilidade desse método de teste entre laboratórios aí, tá? Então, por que você começa aí com bastante, né, laboratórios, né, e recomenda que você tenha bastante laboratórios participando aí, né? Bastante é muito relativo também, mas já vou falar sobre isso já, né? Você começa a fazer um estudo interlaboratorial, né, e sei lá, são 10 laboratórios participando, né? 3 deles, né, deixam a desejar, né? Não conseguem efetuar as leituras, né? Ou acabam desistindo, né? Ou proporcionam resultados não confiáveis, né? Você pode simplesmente, né, descartar esses laboratórios aí, né, e continuar com os outros 9, né? Porém, se você começar com 2 ou 3, né, e acontecer a mesma coisa, você vai ficar sozinho, né? Então, se o seu objetivo é fazer um estudo interlaboratorial para proporcionar, né, determinar, né, a repetibilidade, a precisão de um método de teste, você precisa, né, de boas provas aí que outros laboratórios também têm condição de reproduzir, né? Então, quanto mais, melhor também nesse sentido, né? É importante, né, ter as instalações laboratoriais, equipamentos de teste adequados, né, operadores competentes que tenham familiaridade com o método de teste, reputação de trabalho de teste confiável e tempo e interesse suficiente para fazer um bom trabalho e participar do interlaboratorial, né? Não é só o desejo de participar. Se um laboratório atender, né, a todos os outros requisitos, mas não tiver experiência suficiente com o método de teste, né, o operador desse laboratório deve ter a oportunidade, né, de se familiarizar com o método de teste e praticar sua aplicação antes do início do estudo interlaboratorial, tá? É bastante importante essa etapa aqui, né? Porque muitas vezes o laboratório tem uma ótima reputação aí na execução de testes e determinações, né, de ensaios, porém nunca realizou aquele tipo de ensaio, né? Se for realmente do interesse dele participar, né, o grupo de trabalho pode dar a ele a oportunidade de se familiarizar e tentar realizar esse teste aí. Nós vamos ver mais adiante aí que é a rodada piloto, né? De maneira que ele se familiariza e mesmo assim consiga participar, né, do estudo interlaboratorial aí, tá? Esses números, né, de laboratórios recomendados aqui, tá? Eles têm objetivo de recomendar, né, a participação no número de laboratórios aí para a finalidade específica, né, de comprovação de um método de teste específico aí, tá? Então imagina que vão participar aí alguns laboratórios com o objetivo de determinar, né, uma norma padrão aí, por exemplo, para um organismo, né, para ISO, por exemplo, ou para STM, né, para que seja determinado uma metodologia padrão para medição aí, sei lá, vou dar um exemplo aqui, da determinação do teor de carbono aí, né, em aços de uma determinada classe aí, né? Então, você precisa, né, a recomendação, né, se você vai desenvolver um método de teste e quer colocar ele à prova entre diferentes laboratórios, né, então o recomendado, né, é que sejam pelo menos 30 laboratórios aqui, né, é um número ideal, tá? 30 é um número aqui ideal. Se você conseguir fazer 30 laboratórios participar aí do seu estudo, ótimo, maravilhoso, tá? Porém, né, sabido da prática que é muito difícil você conseguir fazer com que 30 laboratórios participem, exceto, né, por meio de consórcios. Aí existem consórcios, aí, grupos de trabalho que contêm, né, um grande número aí de laboratórios, né, e aí você consegue participar se associando a esses grupos aí, tá? 8, né, ou mais aqui, né, até 30 aí, é um número seguro, né, para início, vamos dizer assim, do processo de validação aí da metodologia de teste, tá? Porém, né, são pelo menos 6 laboratórios, né, o mínimo, né, de dados válidos em um estudo interlaboratorial para poder fazer, né, a declaração final de precisão de um método de ensaio, tá? Então, você não consegue validar um método de ensaio com menos do que 6 laboratórios. A norma não recomenda qualquer afirmação, né, que seja feita qualquer declaração final de precisão de um método de ensaio aí, né, baseando em resultados, né, de ensaios aceitáveis para cada material proveniente de menos de 6 laboratórios. Então, imagina que você
começou com 8 laboratórios lá, mas só 5 conseguiram reproduzir o método de teste e reportar os resultados, tá? Isso é insuficiente, tá bom? Teria que ser 6 ou mais aí. E muitas vezes é por isso, né, que muitos estudos interlaboratoriais com esse objetivo aqui começam com 8, tá? Porque se 2 declinarem no meio do caminho aí, né, ou tiverem dificuldades, você ainda tem os 6 necessários aí, né? Então é uma maneira segura de realizar esses estudos aqui, tá bom? É importante, né, obter uma garantia por escrito de cada laboratório participante aí em potencial, né, que está devidamente equipado para seguir com todos os detalhes do procedimento e está disposto, né, a atribuir o trabalho a um operador qualificado em tempo hábil aí. A decisão, né, de um laboratório participar, ela tem que ser registrada em um formulário de resposta a um convite por escrito aí, né? Então o laboratório aí, o grupo de trabalho submete, né, um convite formal, né? Esse laboratório responde o convite aí com uma resposta formal aí também, né? Então ele deve incluir informações sobre o tempo necessário, né, para calibrar o aparelho, né, ou aparelhos e testar todos os materiais, bem como outros custos, né, possíveis. Esse formulário de resposta, né, tipicamente inclui o nome, endereço, número de telefone da pessoa que supervisiona o trabalho do LS, né, dentro do laboratório, o endereço e outras marcações necessárias para garantir que o material de amostra, né, seja prontamente entregue, né, as respostas a breves perguntas sobre equipamentos, ambiente, pessoal, incluindo o uso anterior do método de teste, né, e sobre qual a aparente competência do laboratório pode ser julgada, né. Uma afirmação de que o laboratório entende o que está envolvido e concorda em cumprir as suas responsabilidades com diligência aí, né. Ele não deve ser restrito, né, o estudo interlaboratorial não deve ser restrito a um grupo de laboratórios considerados excepcionalmente qualificados e equipados para o estudo, né. Então, as estimativas de precisão, né, para inclusão no método de ensaio, eles devem ser obtidos através de esforços de laboratórios qualificados e de pessoal que opere em condições que prevalecerão quando o método de ensaio for utilizado na prática, tá? Então, é importante incluir laboratórios grandes e pequenos aí, né? Desde que eles tenham condições, né, de fazer os estudos, tá? É independente, você não pode utilizar como norte aí, né, a sua escolha dos laboratórios e aos convites, né, dos laboratórios participantes não deve ser orientado pelo tamanho, né, pela disponibilidade financeira de cada um, né? Na verdade, se o laboratório qualificado, né, demonstrar que tem condições, né, prevalecendo aí, né, quando o método de ensaio for utilizado na prática, você pode incluí-los aí, né, no estudo interlaboratorial, tá bom? É até importante que sejam incluídos, né? Vamos falar um pouco agora da etapa aqui de planejamento com relação aos materiais, né? O material ele designa qualquer coisa com uma propriedade que pode ser medida, tá? Então pode-se esperar que diferentes materiais com a mesma propriedade tenham diferentes níveis dessa propriedade, né? O que significa valores mais altos ou mais baixos dessa propriedade, né? Então diferentes diluições do mesmo material ou composto a ser analisados são considerados materiais diferentes, né, para fins dessa prática aqui da STM, tá bom? A terminologia diferentes níveis de material ela pode ser usada se apropriada, tá? O número e o tipo de materiais a serem incluídos, né, no estudo interlaboratorial vão depender da faixa de níveis na classe de materiais a serem testados, né, e da provável relação de precisão com o nível acima dessa faixa, né? Então, o número de diferentes tipos de materiais aos quais o método de teste deve ser aplicado, a dificuldade e o custo envolvido na obtenção, processamento e distribuição, né, dessas amostras, a dificuldade, o tempo necessário e as despesas de realização do teste, né, a necessidade comercial ou legal de obter uma estimativa confiável e abrangente de precisão e a incerteza de informações prévias sobre qualquer um desses pontos, né? Ou seja, não incluir material demais a ponto de sobrecarregar, né, o laboratório, nem de menos a ponto de subestimar aí a variação em diferentes níveis, né? Então, propriedade de material aqui está se referindo a uma característica que pode ser medida, né? E dessa forma, né, espalhar as características aí num range aceitável aí de medições que esteja de acordo aí também com os laboratórios participantes, tá bom? Por exemplo, né, se você já sabe que a precisão é relativamente constante ou proporcional ao nível médio na faixa de valores de interesse,
Então, um número menor de material, né, vai ser necessário do que se fosse meramente conhecido que a precisão é diferente em diferentes níveis, né? Então, o teste de robustez e o programa piloto preliminar ajudam a resolver algumas dessas questões e muitas vezes podem resultar na economia de tempo e despesas consideráveis no estudo interlaboratorial completo, né? Então, é importante saber, por exemplo, se você vai testar aí, vou dar um exemplo aqui, um motor, né? Então, se você testar um motor em diferentes temperaturas, né, você vai obter valores aí diferentes de potência, de eficiência, né? Então, é sabido também, né, que em diferentes rotações o motor também apresenta diferentes características, né? Então, um motor mais potente, né, ele vai ter mais variação aí nos valores lidos, né? Ele vai ter menos variação, né? Então, tudo isso precisa ser considerado no planejamento do estudo interlaboratorial, né? E um método de teste ele deve incluir pelo menos 3 materiais, né? Pelo menos 3 aí, tipos de materiais diferentes aí que representem diferentes níveis de teste, né? Então, estou dando exemplo de motor aqui, pelo menos 3 motores aí, né? Pelo menos. E para o desenvolvimento de declarações de precisão amplamente aplicáveis, 6 ou mais materiais devem ser incluídos no estudo, tá? Então, imagina que você vai testar aí, por exemplo, estava falando aqui, você vai submeter diferentes tipos de aço aí ao ensaio de tração e vai determinar se esse método de teste é válido aí para diferentes laboratórios, né? Então, você precisa saber, né, se esses tipos, 6 de tipos diferentes de aço aí vão afetar, né, se você espera obter maior variação à medida que você varia aí o tipo de aço, por exemplo, né? Então, é dessa forma que você considera aí quais materiais vão ser incluídos no estudo, né? Esses materiais envolvidos em qualquer estudo interlaboratorial, eles devem diferir principalmente, né, apenas no nível da propriedade medida pelo método de teste. Ou seja, se você tem 2 itens sendo medidos aí, né, eles têm que ser diferentes entre si, principalmente, né, na propriedade que o seu método de teste vai medir, né? Muitas vezes isso é impossível, mas as diferenças, né, elas devem ser reduzidas e minimizadas aí. Quando se sabe, né, ou se suspeita que diferentes classes de materiais exibirão diferentes níveis de precisão quando ensaiadas pelo método de ensaio, deve considerar-se a realização de estudos interlaboratoriais separados para cada classe de material. Cada material, né, em um estudo deve ser feito, selecionado para ser o mais homogêneo possível antes da sua subdivisão, né, em unidades de teste ou amostras de teste. Isso aqui, no caso, de ser um elemento divisível aí, né, ou fracionado, é possível de ser fracionado, né? Como as amostras de soro aí que a gente vai ver mais adiante aí, né? Se a aleatorização, né, e distribuição de amostras individuais, né, não entrar em conflito com o procedimento de preparação da amostra para teste, conforme especificado no método de teste, uma maior homogeneidade entre as unidades de teste pode ser alcançada randomizando amostras de teste. Então, o efeito da randomização ajuda a diminuir, né, a não homogeneidade entre as unidades. Em seguida, né, cada unidade de teste seria composta pelo número necessário de amostras de teste aleatórias aí, tá? Então a questão de amostragem aí também é muito importante, né? Com relação ao número de resultados de teste por material testado aí, né, ou por item testado, né? Então, num projeto, né, de um estudo interlaboratorial, um número total suficiente de resultados de teste em cada material deve ser especificado, né, para que você obtenha uma boa estimativa da medida de repetibilidade, geralmente o desvio padrão, né, de repetibilidade aí. Em muitos casos, o desvio padrão em questão vai ser uma função do nível de propriedade que está sendo medido. O que quer dizer com isso? Se você mede, por exemplo, aqui um motor de baixa potência, o desvio padrão tende a ser menor, né? Se você mede motores de maior potência, né, o desvio padrão tende a ser maior, né? Então, quando isso ocorre, o desvio padrão deve ser determinado separadamente para cada nível de material aí, né? Geralmente é bom limitar o número de resultados de teste em cada material, em cada laboratório, a um pequeno número, tá? Como 3 ou 4. O número mínimo de resultados de testes em um laboratório será normalmente 3 para um teste químico e 3 ou 4 para um teste físico ou óptico, né? Então, o número pode ser tão pequeno quanto 2, quando há pouco perigo de perda de uma unidade de teste, ou resultados de teste questionáveis obtidos, ou até 10, quando os resultados do teste tendem a variar consideravelmente, né? Então, a experiência aí de quem vai executar e planejar, né,
o número de repetições aí é importante, tá? Então, geralmente, o tempo e o esforço investidos no estudo interlaboratorial são mais bem gastos no exame de mais materiais em mais laboratórios do que no registro de um grande número de resultados de teste por material em alguns laboratórios, né? Então, é mais importante você ter um pouco menos de leituras, mas bastante laboratórios, do que ter 30 leituras no mesmo laboratório, né, e só ter 2 laboratórios participando aqui, no caso dessa prática aqui, tá? Então é nesse sentido aí que a orientação é feita. Agora, uma parte um pouquinho chata aqui, muita gente não gosta, que é o protocolo de teste, né? Então no protocolo é importante citar o nome, endereço, número de telefone da pessoa que foi designada coordenadora, né, do estudo interlaboratorial. Exorte os laboratórios a ligar para o coordenador quando surgir alguma dúvida, né, sobre a conduta do estudo interlaboratorial. Identifique claramente a versão específica, né, do método de teste que está sendo estudado. Se o método de ensaio permitir várias opções em aparelhos ou procedimentos, né, o protocolo tem que especificar a opção ou opções que foram selecionadas aí para realizar o estudo, né. Devem ser fornecidas unidades de ensaio e fichas técnicas de ensaio para cada opção. Quando forem necessários procedimentos especiais de calibração, né, antes de cada determinação ou resultado de ensaio, eles devem ser descritos especificamente no método de ensaio, tá? Se o método de teste especificar a calibração apenas diariamente ou com menos frequência, o grupo de tarefas, né, o grupo de trabalho aqui do interlaboratorial, tem que decidir, né, se ele vai requerer a recalibração antes de obter cada resultado de teste. Então, embora isso elimine o desvio, né, da calibração e ajude a garantir a independência relativamente dos resultados do teste, as alterações na calibração podem aumentar a variabilidade entre os resultados de teste. Então, uma prática muito comum é efetuar a calibração antes de começar o estudo interlaboratorial, tá? Descrever quaisquer circunstâncias. E um ponto importante, tá? Muitas vezes a calibração não contém o ajuste, tá? A calibração só tem uma declaração aí de incerteza e de correção, tá? Você precisa levar em conta essas correções da calibração caso, né, o seu fornecedor de calibração aí não efetue ajuste nos instrumentos aí, tá bom? Então, também com relação ao protocolo de teste, descrever, né, quaisquer circunstâncias especiais que devam ser abordadas na aplicação das condições de repetibilidade, né, tal como o período de tempo entre a obtenção dos resultados, né, dos ensaios, para o mesmo material, tá? Isto é, não é menos do que esses testes normais e não tanto quanto permitir mudanças significativas no material, equipamento ou ambiente de teste. Especificar os cuidados no manuseio e condicionamento necessário, né, dos materiais a serem testados, né, explicar o sistema de codificação utilizado na identificação dos materiais, né, a estrutura do seu part number, né, a codificação que você usa, e a distinção entre unidades de ensaio, né, e provetas, se for o caso, né. Fornecer uma folha de dados para cada material, né, para registrar os dados brutos à medida que as observações são feitas, né. Atualmente, com o uso de planilhas, aí, isso fica bem mais fácil, né? Muitas vezes é até desprezada essa etapa, mas é importante ter. Dar instruções, né, sobre o número de algarismos significativos, né, para registrar, geralmente mais um do que o instrumento, né? Muitas vezes é impossível, mas você sempre, se você vai utilizar, se você deseja, né, pelo menos a primeira casa decimal, pede para ele anotar as duas, né, do que o exigido pelo método de ensaio, né? Além disso, fornecer folhas de resultados de teste, nas quais os resultados de teste podem ser calculados e relatados, né? Em muitos casos, pode ser combinado com a planilha de dados brutos aí, né? Então, especificar o número de algarismos significativos, né, comunicar, normalmente mais 2 do que o exigido pelo método de ensaio, solicitar, né, aos laboratórios que enviem dados brutos e folhas de resultados de testes assim que o teste for concluído, né? E pelo menos semanalmente, se o teste continuar por várias semanas aí, né? Solicitar, né, que cada laboratório mantenha um registro, né, ou registros aí de quaisquer eventos especiais que surjam durante qualquer fase do teste, né? Então esse registro, né, ao enviar esse registro para o coordenador, né, do estudo, ele vai conter informação valiosa, né, tanto para lidar com dados não usuais que podem acontecer, né, ou para introduzir melhorias no método de ensaio e futuras revisões aí, né. Instruir, né, os laboratórios a notificar o coordenador imediatamente
Sempre que surgir um erro no procedimento de teste, né, para que possa ser tomada uma decisão sobre se um novo conjunto de unidades de teste deve ser enviado ao laboratório para um novo teste completo do material, né? E anexar ao protocolo um questionário solicitando informações sobre aspectos específicos do aparelho, reagentes, calibração, procedimento, bem como quaisquer outras informações que possam ajudar a lidar, né, com inconsistências de dados aí que você pode observar nos dados obtidos durante a análise estatística depois, né? Ou garantir ao grupo de trabalho que o laboratório cumpriu os requisitos atuais do método de teste. Então, obter também qualquer outra informação que possa ser necessária na preparação do relatório final, né, de pesquisa sobre o interlaboratorial. Então, esses são os guidelines, né, gerais aí. Tá? No próximo vídeo nós vamos falar aí um pouco mais, né, sobre a etapa de execução, né, do estudo interlaboratorial, na verdade, né? E para esse vídeo aqui é tudo, tá? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Deixe seus comentários, o seu like aí. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.